epístola, carta, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 em diante. Glória a Deus. Eu venho meditando nessa palavra há algum tempo e eu tenho entendido algumas coisas muito importantes aqui que eu quero transferir para vocês, passar para vocês, acerca da nossa vida cristã. Toda atenção é pouca, Deus vai falar contigo nessa noite. Olha, se o teu caso se enquadrar nesse texto, no que o autor da carta aos Hebreus fala aqui, a sua vida pode mudar. Você pode passar, a partir de hoje, a viver uma nova vida. As circunstâncias podem ser revertidas através do entendimento que há aqui. Eu queria ter mais tempo, até louvei aqui, mas eu queria ter mais tempo. Mas se não der tempo ministrar tudo hoje, ministraremos também outro dia. Porque é muito rico, muito complexo aqui, todo o texto, e é muito forte, amados. Porque como é que eu vou ser abençoado? Não é alguém te ungindo, não é alguém transferindo a unção para você, não é vindo o profeta, o preletor, o cantor, o apóstolo que vai orar por você. Não, é posicionamento. É você começar a obedecer os princípios da palavra de Deus. Aí a tua vida será abençoada. E aqui tem um princípio que fala sobre lutas, problemas. Lutas e problemas todos nós temos e teremos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Então estar vivo é sofrer, é passar por lutas, por dificuldades, por adversidades. Mas existem pelo menos 3 tipos de lutas na nossa vida. 3 tipos. Existem lutas que são consequência das nossas atitudes e escolhas. Deus não tem nada a ver com isso, nem o cão. São coisas que nós provocamos. São consequências de pecados, consequência de quebra da palavra de Deus, de sair do caminho dele, de quebra de princípios. São consequências. Existem lutas que são levantes malignos. Claro que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, contra principados, potestades, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais, contra Satanás e os demônios. Existem lutas que são levantes malignos, o inimigo se levantando. Mas tem lutas, e é sobre essa que eu quero falar aqui, que é a correção de Deus, que é a disciplina de Deus na nossa vida. Deus só tem um instrumento para trabalhar nesse caráter, nessa carne que nós temos, que são lutas, que são provas, que são adversidades. E Deus usa estes problemas como um instrumento dele para nos moldar, para nos corrigir. E é sobre essa correção, é sobre essa disciplina que eu quero falar hoje. Então entenda, se você entender que o que você está passando é uma correção de Deus, então esse problema, essa luta que Deus permitiu, ou Deus mandou que viesse na tua vida,
veio com uma correção, com uma disciplina. Por isso que eu disse que pode mudar a sua vida. Porque se você entender que tudo que você está passando é uma correção de Deus, esse problema financeiro, esse problema na família, essa enfermidade, essa guerra que você está passando, se você entender, não é levante maligno, porque eu estou orando, eu estou jejuando, não é consequência de erro, porque eu não fiz nada nessa área para que houvesse uma consequência, eu fiz tudo certo nessa área. Então você pode entender que é Deus te castigando, que é Deus te disciplinando e te corrigindo. Aí se você se posicionar, se você se consertar nisso, o que vai acontecer? A disciplina vai acabar. Qual é o pai? Não é? Quando vamos falar aqui muito de pai, é pai de verdade, viu, irmãos? Pai mesmo. Não é nenhum louco, nenhum maluco. Não, é pai. Qual é o pai de verdade? Que se o filho está fazendo tudo correto, ele vai castigar o filho. Deu uma pisa. Eu sei que acontecia com alguns, né? Que levava pisa e não sabia nem por que tinha levado a pisa, né? Mas aqui é Deus. Deus não faz nada por fazer. Tudo que Deus faz tem um motivo, tem uma razão. Então, qual é o pai? Um pai lúcido, consciente, que vai disciplinar o seu filho, ele fazendo a coisa certa, ele obedecendo, ele sendo organizado, ele respeitando, ele fazendo o que o pai pede. Não vai estar dando pisa no filho, não vai estar disciplinando, castigando o filho, se o filho está fazendo a coisa certa, sim ou não? Então, no momento que nós aprendermos a fazer a coisa certa, aquilo que Deus tem nos cobrado, nos pedido, então a disciplina vai acabar. E essa luta que você está passando, se for uma disciplina, ela vai cessar na tua vida e você vai receber a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você entendeu? Só quem entendeu diz amém. Então é por aí, viu, amados? É por aí, vamos lá. Ora, Hebreus 12, 4 em diante. Eu tinha dito que era 12, 4. Tinha dito, né? Hebreus 12, 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. A quem recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo não sois filhos, mas bastardos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao vosso Pai espiritual? Então, viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei
as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, o Espírito Santo, usando o apóstolo que escreveu essa carta aos Hebreus, no versículo 4, eu vou falando de versículo em versículo, nós vamos entendendo o meio, como Deus nos disciplina, para que Deus nos disciplina. No versículo 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Por mais difícil que seja a tua luta, poderia estar pior. Sabia disso? Poderia ser pior. Vocês ainda não resistiram até o sangue. Isso é como um lutador de MMA que está no ringue lutando contra o outro e ainda não chegou a sangrar. Era o povo. Eu sei que vocês estão passando por lutas, mas ainda não chegou até o sangue. Pode piorar, ou poderia estar pior. Por mais difícil que esteja a tua luta, irmão, poderia estar pior. Então dê graças a Deus pelo que você está vivendo. Glorifique o nome do Senhor por essa luta, por essa adversidade. É só nós passarmos aqui, voltarmos para o capítulo 11, do versículo 35 em diante, que nós vamos ver aqueles que derramaram sangue, e era exemplo para os hebreus. Essa carta foi escrita a judeus convertidos ao cristianismo, e os judeus cristãos sofreram muita perseguição, muita luta no primeiro século da igreja. Foi muito difícil para eles se manterem, e eles tinham que lutar. Essa luta aqui fala de uma agonia que eles estavam passando, muito grande, mas eles ainda não tinham chegado até o sangue. 11:35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, e o que mais, e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Esse é o exemplo para os hebreus. Vocês estão reclamando, ainda está leve. Se nós subirmos um pouquinho, nós vamos ver Jesus, que é o nosso exemplo, que o autor diz, olhando firmemente para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a ignomia. Então, pode piorar, queridos. Dê graças a Deus por essa luta, porque poderia estar pior. E aqui diz, a luta contra o pecado, no versículo 4 ainda. Que luta era essa contra o pecado? Era a luta para não se desviar, para não apostatar da fé. Porque essa é a luta que nós passamos, amados. A luta para nos tirar da presença de Deus é diária. A luta para que você volte para o Egito, volte ao pecado, volte para o mundo. Esses judeus convertidos, sua luta era para não apostatar da fé e voltar para o judaísmo. E nós estamos nessa luta, amados. É diária. A luta para se manter na presença do Senhor, para que passe anos, passe os dias e nós estejamos na presença do Senhor
firme e forte. Nós estamos nessa luta. E ele diz: olha, vocês não chegaram a derramar sangue, assim como nós. Ninguém aqui derramou sangue por Jesus. Ninguém aqui foi apedrejado por Jesus. Ninguém aqui, supostamente, pode até ter levado, né, uma pisa por Jesus. Não é verdade? Nós estamos aqui. E quantos estão morrendo? E quantos estão sendo expulsos de casa? E quantos estão sendo açoitados, presos, criminalizados? Porque servem a Jesus. E nós já queremos desistir, irmãos? Você já quer desistir? Você nunca levou um tapa na cara por amor a Jesus? E você já quer desistir? Você nunca levou uma pedrada por amor de Jesus e já quer desistir? Você não perdeu um emprego por amor a Jesus e já quer desistir? Você não passou fome por amor a Jesus e já quer desistir? Já quer correr? Calma. A luta tem sido leve para vocês. Essa luta aí, Hebreus, igreja Jardim das Oliveiras, essa luta aí é apenas um açoite de Pai, é apenas um castigo do Pai, é apenas uma disciplina de Deus na nossa vida, para que não venhamos nos perder juntamente com o mundo. E nós vamos entender isso enquanto nós avançamos. Versículo 5: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre para convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Não esqueça, porque ele traz aqui Provérbios 3, 11 e 12, que diz assim: filho meu, não menosprezeis a correção do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado. Ele está dizendo: vocês esqueceram que Deus já exortou vocês, que Deus já alertou vocês? Não esqueça, amados, das exortações do Senhor, do que Ele falou com você, das repreensões de Deus na nossa vida. Nós temos facilidade apenas de lembrarmos das promessas, é ou não é, irmãos? Se eu perguntar aqui, quem tem promessa de Deus, todo mundo levanta a mão e diz: glória. E se eu perguntar, quem aqui foi disciplinado, reprovado por Deus, quem aqui foi exortado por Deus? Nós nem lembramos do dia que Deus nos exortou, no dia que Deus disse: tira esta tua vida, larga essa amizade, sai desse ambiente, larga essa prática, esse hábito, esse pecado, esse costume, muda. É como um pai. O que é que o pai faz? O pai logo reclama: rapaz, está errado isso, meu filho, está errado isso, minha filha, está errado isso, é ou não é? Ele logo reclama. Se a pessoa não mudar, se o filho continuar fazendo o errado, aí entra a disciplina, aí entra o castigo, é ou não é? Então Deus muitas vezes tem nos alertado, foi o que eu entendi. Eu até partilhei com vocês hoje um áudio. Deus tem nos alertado, falado, mas nós não ouvimos. Ao que é que Ele vem? Ele vem com sofrimento, Ele manda luta, Ele manda prova, Ele manda adversidade. E tem pessoas que estão passando por grandes lutas e provas e não estão entendendo que elas vêm de Deus, para que você se corrija e mude de postura e de atitude. E quando você for disciplinado por Deus, aqui diz: não menospreze a correção que vem do Senhor. Não ache que é qualquer coisa, é besteira, isso passa. Não menospreze, Deus está te corrigindo, atente para isso.
Atente para a correção de Deus. Meu Deus, por que essa luta? Por que essa tribulação? Por que essa guerra? Deus está te corrigindo. Não menospreze isso, a correção de Deus. E outra coisa, não desmaie, não esmoreça, não desanime, porque depois da correção, nossa tendência é desanimar, ficar para baixo, ficar triste. Quando a gente levava uma pisa, né? Quando era pequeno, não ficava triste? Sim ou não? Tristeza da correção. Quando Deus vem nos corrigir, ficamos tristes. É igual quando pregamos uma palavra de exortação como essa. Nós não vemos a alegria do povo muitas vezes, né? Nós não vemos glória a Deus, não ouvimos aleluia, o povo não levanta a mão, o povo não dá glória, porque às vezes entristece. Mas quando você ficar triste, não desanime, levanta a cabeça. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele sabe que você pode fazer o certo, é porque Ele sabe que você pode mudar. Se Deus está cobrando dessa igreja do jeito que Ele está cobrando nesses últimos dias, é porque Ele sabe que podemos render mais e fazer mais para Ele. Deus não vai pedir algo que alguém já se esgotou e não tem como mais fazer. Se Ele está pedindo, é porque você pode mudar, você pode fazer mais, você pode render mais para Deus. Nós podemos render mais para Deus e fazer mais para Ele. Por isso que Ele está nos corrigindo dessa maneira. Versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você está sendo corrigido, é porque você é amado. Se você está recebendo açoite de Deus, é porque você é filho, irmão. Estranhe no dia em que Deus parar de corrigir você. Estranhe o dia que Deus parar de exortar e de açoitar você. Agora, enquanto a vara de Jeová está cantando, você é amado, você é filho. Ninguém aqui vai corrigir filho do outro, sim ou não? Não vai. Agora, Abraão é meu filho, Axa é minha filha, eu posso corrigir com veemência. Apesar que existem leis aí, né, que não pode mais dar nenhuma palmada, mas a gente dá. Nem ser escondido, né, irmão? Nem ser escondido, vai dar no meio do povo, né? Mas puxa para um canto assim, isolado, e o cacete come. Você pode fazer isso com seu filho, eu não posso fazer isso com o filho dos outros. Eu não posso pegar uma criança aqui, que não é meu filho, levar para ali e dar-lhe umas palmadas. Mas com meu filho eu posso. Você é filho de Deus, amém, amados? Então Ele pode bater em você, dar uma correção, uma disciplina, umas cajadadas. Pastor Marcos é um pouco exagerado, nosso pastor, né? Mas ele teve um sonho uma vez, que ele viu uma linha. Tem essas linhas de casa. E sabe o que Deus dizia a ele? Essa é a vara do Senhor. Irmão, você pensa uma tabicazinha, né? Aquela tabicazinha de fogo. Não, é uma linha. Bater na cabeça mata, né? Então, não brinque com a disciplina de Deus. O que é que ele diz mais? Versículo 7: a disciplina é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Claro que hoje em dia a grande maioria dos pais não corrige os filhos, né? Mas naquela época não era assim não, irmãos. Naquela época o filho, ele tinha, né, os romanos, o filho tinha alguém que cuidava da criança, alguém que disciplinava a criança, colocava o filho daquele nobre, daquele rei, para fazer os trabalhos mais inferiores. Treinava guerra, treinava luta. Era um treinamento pesado.
uma disciplina pesada, para que aquele filho crescesse e fosse alguém, e fosse diferenciado, e fosse disciplinado, e fosse ensinado, educado. Deus está nos educando, e a educação de Deus é com disciplina, porque nós somos filhos. Versículo 8: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos, e não filhos. Por isso que eu digo, quando Deus parar de cobrar de você, aí vê que você deixou de ser filho. Você agora é um bastardo. O que é o bastardo? Naquela época, o pai se preocupava apenas com o filho da mulher que morava na sua casa. Ele podia ter filhos fora, mas ele não educava os filhos. Ele apenas sustentava. Ele apenas dava o sustento. Dar sustento não é educar. Era o bastardo. Era filho dele, mas não era filho da mulher original. Ele sustentava, mas era apenas um bastardo. Agora o filho mesmo da mulher, da esposa, esse era educado por ele, era corrigido por ele, era disciplinado por ele. Nós não somos filhos bastardos. Amém, irmãos? Você está acordado aí? Está comigo? Só quem é filho bastardo diz amém? Isso é só para você se acordar. Você não é filho bastardo, irmão. Você é filho de verdade. Agora pode dizer amém. Só quem é filho diz amém? Quem é bastardo dá um glória. Ninguém aqui, né, irmão? Então, você não é bastardo, você é filho. E se é filho, se prepare para a correção. Se prepare para a disciplina de Deus. Versículo 9: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos? Filho que não obedece é rebelde. Se a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que o quê? Teus dias se prolonguem sobre a terra. É o primeiro mandamento com promessa, sim ou não? Qual é a promessa? Para que te vá bem e que teus dias se prolonguem sobre a terra. Se um filho desobediente morre cedo, aquele que é filho de Deus, que é desobediente, também morre cedo, para que vivamos, para que você tenha vida. Se submeta a Deus, para que você tenha vida, para que você não morra cedo, para que você não seja ceifado cedo. Obedeça a Deus. Existe uma geração que está morrendo jovem, porque não obedece pai, não obedece mãe, não obedece a Deus. Vai morrer cedo, vai morrer jovem. Se eu quero viver a vida que Deus tem para mim, viver a vida abundante e entrar na vida eterna, eu tenho que viver submisso a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Honre ao Senhor, porque Ele honra os que Ele honram. Então, se eu obedeço ao Pai espiritual, viverei. Ele diz: olha, o filho não obedecia ao seu pai segundo a carne. Cuidado, você está grávida, pode ter susto não, desse jeito não. Foi um besouro que pousou ali, né? Ela teve um susto, a bichinha, assim mesmo. Então, amados, vamos viver em obediência, em submissão, para que possamos viver a vida que Deus tem para nós. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Versículo 10. Estou terminando, viu, queridos? Tem mais umas 2 horas, mas
Eu prego o resto depois. Pois ele nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Então, era uma correção limitada. A correção do pai e da mãe é limitada, era por um tempo e segundo melhor lhe parecia. Não é que toda a correção que nossos pais nos deram foi proveitosa, foi boa, teve um motivo. Às vezes não, porque o ser humano é limitado. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então Deus nos corrige para que sejamos santos, para que possamos evoluir, nos santificarmos na presença do Senhor. É para isso que Ele nos corrige. Versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, sem santidade ninguém entra no céu. Entra não, irmão. Se não houver santificação, não há vida eterna. Então é melhor, escute, que você sofra hoje, que soframos hoje uma luta, uma tribulação, que Deus mande prova, para que um dia estejamos no céu e aprendamos o que Ele está nos disciplinando, irmãos. Vamos entender por que estamos sendo disciplinados. Amém? Versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Quando os nossos filhos são corrigidos, você disciplina. Hoje em dia, filho assim, adolescente, né? Como é que o pai corrige? Tira o celular, é ou não é? Tira a internet, ficar sem celular, sem internet. Por quê? Porque é aquilo que a pessoa mais gosta, sim ou não? Eu já vi pais que já disseram pra gente: vou tirar minha filha da dança, porque é isso que ela gosta. O que ela mais gosta é a dança. Eu vou tirar da dança, para que não dance mais. E sempre nós dizíamos: não faço não, porque é pior. Não era que ela estava em pecado, fazendo coisa errada, não. Estava só com rebeldia, né? Algumas, né? Já aconteceu algumas vezes. Rebeldia dentro de casa, pá, não é? Coisas bobas. Aí nós dizíamos: não faço não, porque é pior. Você vai tirar da igreja, da presença de Deus, da comunhão, faço não. Mas é por quê? Porque o pai procura disciplinar naquilo que a pessoa mais gosta. E Deus sabe do nosso ponto fraco. E Deus nos disciplina logo no nosso ponto fraco, para que venhamos nos corrigir mais rápido possível. Eu sei que Deus está falando com você nessa noite, que muitos aqui estão passando por lutas que são correções de Deus na tua vida, para que você se conserte. E quando você se consertar, a correção vai acabar e você vai desfrutar. Sabe de quê? Olha o que fala aqui: produz fruto pacífico aos que têm por ela sido exercitado. Então, fruto de justiça. Vai produzir um fruto. Toda essa disciplina, Deus vai produzir um fruto na tua vida. Amém, meus amados? E aqui no versículo 12 diz assim: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes sejam curados. Então o Senhor está dizendo: fortaleça as suas mãos. As mãos estão caídas, os joelhos que estão vacilantes. Fique de pé, se posicione. Se posicione. Faça caminho direito para os vossos pés,
para aquele que é manco não se extravie. Então, quando eu me conserto, quando eu fortaleço minhas mãos e os meus joelhos, faço caminho reto para andar, até aquele que estava mancando, com amuleto, aquele que estava fraco, ele se fortalece, porque ele está ao meu lado, e eu estou me fortalecendo, e o meu amigo, o meu irmão também vai se fortalecendo. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Não, antes, eu quero que você leia comigo aqui Deuteronômio 8:2, para encerrar. Eu tenho um apelo, uma oração para fazer aqui, rapidinho. Deuteronômio 8 e o 2. Deus sempre usou as lutas, as tribulações, as dificuldades, as provações, para nos moldar. A Bíblia diz que o fogo prova a prata e o ouro, mas Deus prova os corações. Diz assim, Deuteronômio 8:2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Fica de pé, queridos. Então, as lutas de Deus, que Deus manda e permite, é para nos corrigir, para provar o nosso coração, para Ele ver onde é que está o nosso coração. Porque servir a Deus no bem bom é fácil. Aí Deus tira uma coisa, tira outra, manda uma prova, manda outra, para ver se vamos permanecer em sua presença. Amados, eu quero fazer essa oração. Se você consegue diagnosticar na sua vida e dizer, não, essa luta que eu estou passando é porque Deus quer me moldar. Deus está tirando o meu orgulho, Deus está tirando a minha preguiça espiritual, Deus está mandando essa luta para quebrar com a minha rebeldia, para quebrar com a minha vaidade, para me moldar, para me corrigir. Eu entendo que eu preciso ser corrigido, eu entendo que eu preciso mudar, eu entendo que essa luta é a vara, é o açoite de Deus na minha vida. Eu entendo que é isso, Deus. E você consegue entender a segunda coisa: onde é que você tem que mudar? O que é que está desagradando ao teu pai e que ele está te corrigindo por conta disso? No momento que você mudar essa área e começar a agradar a Deus, Ele vai vir com a tua bênção. Exemplo: Deus está cobrando que você ore mais, consagre mais, e Ele manda lutas e lutas, e você não se curva, você não ora, você não entendeu ainda que é para isso. No momento que você começar a orar, vai mudar. Deus está mandando lutas e lutas e lutas, porque eu sou muito orgulhoso. No momento que você começar a ser uma pessoa humilde, essa luta vai parar, porque Deus já vai ter feito o que Ele queria fazer na tua vida. Você entendeu, amados? Você consegue compreender isso? Amém? Consegue assimilar o que é a correção e para que serve a disciplina de Deus? É para proveito, não é para matar não, não é para te espancar, te ferir, é para te moldar, para você aprender a lição, para você ser corrigido onde estava caindo, onde estava errando. E todos nós somos participantes da disciplina de Deus, porque todos nós somos filhos, e cada um sabe onde tem que mudar, onde tem que se organizar, onde tem que se posicionar para Deus enviar a bênção na tua vida. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai querido e amado, eu coloco, Senhor meu Deus, cada vida diante de Ti, Senhor, nessa hora.
Ó Deus amado e querido, nós entendemos que tem certas lutas em nossas vidas, que é o Senhor nos disciplinando, e nós não queremos mais resistir à tua disciplina. Nós queremos te agradar, te obedecer, aprender a tua correção na nossa vida. Nós nos posicionamos. Levante as mãos descaídas, os joelhos vacilantes, firme os seus joelhos, aleluia. Faça caminhos retos para os pés, e vamos avançar em nome do Senhor Jesus. E no momento que tua vida pode mudar hoje com isso aqui, tua vida pode dar uma guinada hoje com isso aqui. No momento que nós mudarmos onde Deus está nos corrigindo, assimilarmos a sua correção, então viveremos. Frutos de justiça virão em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você entendeu a mensagem de hoje? Você recebeu? Amém? Tem que corrigir alguma coisa? Isso é no dia a dia, viu, irmão? Não vai ser essa oração aqui que vai... Não é mágica, não. Você vai sair daqui e você vai ter uma atitude diferente, vai ter uma postura diferente, porque você assimilou porque Deus está mandando essa luta e essa guerra para a correção, e você sabe onde tem que ser corrigido, e vai corrigir a partir de hoje, e vai ter frutos, e você viverá. Amém, amados? Abraço, irmão. Vá na paz, vá na bênção. Domingo tem culto, 5 horas da tarde. Deus vos bendiga.